Bom, boa noite a todos e a todas que estão hoje aqui conosco. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, mais uma noite de bate-papo, de diálogos, de ensinamentos, de aprendizados. Então, muito obrigada a todos. Hoje quem vai estar aqui conosco é a professora Késia, que é fisioterapeuta, é educadora física, é a diretora da Aquatop. A Késia já tem 30 anos de experiência em fisioterapia aquática e não bastasse tudo isso, ainda é membro da diretoria da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Então, preparem as perguntas, porque vamos explorar muito esse conhecimento todo que a Késia tem. Késia, muito obrigada de estar aqui hoje, ter colaborado e ter concordado em vir bater esse papo conosco, viu? Fique à vontade. Boa noite a todos. Obrigada, Cláudia, por esse convite. Realmente, assim, uma área da minha vida que eu gosto muito é de ser professora. Então, esses anos todos que eu tive a oportunidade de lecionar em diversas faculdades aqui no Rio de Janeiro, formar muitos alunos que hoje em dia são meus amigos de profissão. Eu me sinto assim, muito honrada quando eu recebo um convite desse e compartilhar o conhecimento e a experiência adquirida em todos esses anos. E principalmente agora, com um tema que é tão antigo e tão renovador dentro das necessidades da nossa sociedade, né? Tivemos nesses últimos anos um alerta à nossa população, né, mundial, onde a importância de se manter saudável, fazendo exercícios, não evita, né, a aquisição de várias doenças e nos protege tanto, né? E o homem foi feito para isso, para se movimentar, para ser livre. Seu corpo, nossos corpos são feitos para a gente ter diversas funções que muitas vezes a gente nem imagina o quanto nós somos capazes. E só tomamos conta do que não podemos fazer quando ficamos doentes ou quando perdemos nossas funções. Todos aqui, como fisioterapeutas, devem ter ouvido várias vezes, né? Nossa, eu não sabia que eu desaprendi a andar, eu não consigo mais movimentar o meu ombro. Nossa, tanto tempo que eu não passava por essa situação, agora eu nem sei, nem sei se eu vou conseguir ficar em pé. Minhas pernas não me obedecem mais, o meu corpo não era assim, agora está assado. Tenho muitas dificuldades, acho que eu não vou conseguir. Tudo isso pelas incapacidades, né, que o corpo nos traz em diversas doenças que nos acometem, ou até mesmo durante o nosso envelhecimento, né? Então, esse tema, benefícios, né, da fisioterapia aquática nas disfunções musculares, né, o músculo, ele é o nosso poder máximo de nos jogar para frente, para nos deixarmos livres, para podermos fazer tudo aquilo que a gente quer. Ali, ó, não é responsável, não é a nossa cabeça e coração. Cabeça manda, coração sente, mas quem faz é o nosso sistema musculoesquelético, né? E no caso aqui a gente está para falar dos músculos, né? E aí, como, né, muitas vezes nós nos damos conta, quando a gente perde a função muscular, que a gente não é capaz, né, a instalação da capacidade. E aí entra a fisioterapia aquática, e entra esse poder, né, de estar no meio incrível, que é a água, que nos proporciona forças, que nos joga para cima, melhora a nossa circulação, melhora nosso coração e faz a gente se exercitar e a gente se movimentar de maneira que a gente nem imaginava que a gente poderia, ou não imaginava que a gente conseguiria de novo, né? Então, tenho certeza que muitos de vocês, pós-pandemia, receberam pacientes que ficaram esse tempo todo sem fazer nada e voltaram praticamente sem conseguir andar, totalmente incapazes.
E por que disso, né? Olha como esse sistema músculo-esquelético precisa ser estimulado, precisa ser acordado, precisa de vida para que ele morra, né? Então, não é só o pulmão que pode morrer, o nosso corpo também pode, né? Se a gente não exercitar ele diariamente, né? Mudar a ideia que fazer exercício é 2 vezes por semana, não se engane. Fazer exercício todos os dias, todos os dias. Só um minutinho. Gente, desliguem os seus microfones, por favor. Acho que é a Giovana que está ligada, se eu não me engano. Por favor, obrigada. Deixa eu aproveitar que deu essa paradinha só para falar dar uma informação aqui. Kézia, você realmente é uma privilegiada. Eu não tive esse privilégio no dia da minha aula. O professor Rogério entrou, veio aqui para nos assistir, viu? Está aqui para bater o papo com a gente. Vê que honra, hein? Obrigada, Rogério, está aí com a gente. Aliás, ele é olha, ele assistiu a primeira aula do congresso, ninguém conseguiu chegar agora no congresso, mas a última aula ele estava lá junto comigo, prestigiando a minha aula. É um super parceiro, obrigada, né? Amigo. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Bom, então, essas disfunções musculares que acometem o nosso corpo e nos trazem incapacidades, elas podem aparecer através de diversas etiologias, eu levantei algumas aqui, mas a principal eu vou falar ela de forma separada, né? Então, podem acontecer através de lesões desportivas, por estiramento, contratura, as lesões periarticulares que acometem ligamentos, tendões, articulações, as hipotrofias causadas por desuso, que foi agora, no pós-pandemia, como a gente encontrou pacientes totalmente incapacitados, com perda de força muscular enorme, né? E assim todo um corpo vai morrendo devido a isso. As hipotrofias causadas por doenças neurológicas, né? Eu não vou levantar, não é por esse caminho que eu vou seguir, mas a gente tem que falar sobre isso, né? Diversas doenças neurológicas crônicas e transitórias também, que podem acometer o sistema músculo-esquelético, principalmente as incapacidades musculares, né? Doenças hoje que a gente tem estudado, né? A neurofisiologia da dor, que está tão avançada, que está tão incrível para a gente poder entender um pouquinho as queixas dos nossos pacientes, que eu acho que é uma área aí que cada vez mais ela tem recebido e tem fomentado tantas pesquisas para esclarecer melhor os diagnósticos e a nossa avaliação para a tomada das decisões, né? Disfunções musculares causadas por perda do controle neuromotor, a idade, né? Também é uma situação bem clássica das disfunções musculares, principalmente, artrogenia, né, quando o paciente é submetido a diversas cirurgias reconstrutoras do sistema músculo-esquelético. Muitas vezes a gente tem desinserções musculares que fazem a inativação neuromotora, a inativação neuromotora e neuromuscular, desculpa, inativação neuromuscular, e acaba levando a uma disfunção muscular. Eu levantei algumas delas, mas aqui a principal vai me deter aqui realmente é aqui, ó. Aí aqui só falando um pouco dessa esclarecimento, né, que todas essas disfunções elas levam à perda da função, e a perda da função no sistema musculoesquelético é a perda da força, é a perda da possibilidade da contração das fibras musculares e a possibilidade de movimentar, colocar em movimento esse sistema, colocar em movimento uma ou duas articulações ou controlar todo um corpo para algum segmento se movimentar. É a perda, né, geral de força em músculo quando há uma incapacidade de contração, quando a capacidade de contração se altera, e pode ser temporária, com alterações tecidual de suas fibras de número e tamanho transversal. Isso a gente depois vai falar quando a gente tiver que fazer a melhora da força muscular ou recuperação da força muscular, e o quanto é importante ter o conhecimento disso para a gente saber
ter um objetivo de especificidade para a recuperação. Então, a principal, 83% das causas da fraqueza muscular ou da perda da função muscular seria as osteoartrites. Isso não tem como ninguém fugir da nossa vida. Todo mundo um dia vai ter uma articulação com artrose, né? E aí os 6 guidelines assim, do mundo inteiro coloca como é importante assim, a gente se manter ativo, controlar o peso, a educação cognitiva desse fator que vai acometer todos, né? E a manutenção dos exercícios. Mas como é que essa população que está envelhecendo, né, e está tendo a possibilidade de viver mais, chega, né, para se exercitar e para diminuir a perda de força muscular ou recuperar a força muscular? Então, se o mundo inteiro se fala em fazer exercício, então, tudo bem? Que eu meio que congelou minha imagem aqui. Perdemos um pouquinho, a imagem distorceu, mas voltou agora. Ok. Então, como a gente convencer, né, as pessoas que nunca fizeram atividade e hoje em dia todos os médicos indicam a fazer exercício, como convencer essa população que ela precisa se exercitar sem sentir dor, né? Que ela precisa movimentar o seu sistema músculo-esquelético, recuperar a sua função, recuperar suas capacidades, sua independência, marcha e diminuir o risco de queda, né? Como é que a gente vai colocar um paciente desse idoso, né? No caso aqui eu estou falando mais da osteoartrite, levada a essa população que cada vez está vivendo mais, dentro de uma academia sem orientação nenhuma, né? Simplesmente sobe bem no aparelho de musculação e faz o que você quiser. Pega um pezinho aí e se exercita. Fica andando dentro da sua casa. Dá uma voltinha ali no seu quarteirão, vai caminhar na praça, ótimo, maravilha, mas isso não é mais suficiente. O importante hoje em dia, e a indicação desses 6 guidelines, é trabalhar a força muscular. É fazer com que o seu músculo consiga novamente controlar suas funções e te manter capaz de se movimentar, de manter o seu equilíbrio e te dar condicionamento cardiorrespiratório. E, por fim, lógico, ganhar como um bônus tudo isso, né? Diminuir o estresse, as horas de sono, melhorar a sua cognição funcional, melhorar a sua saúde, prevenir 35 lesões e dormir melhor. Fazer exercício de força, recuperar o seu sistema esquelético, muscular principalmente, faz você dormir melhor, né? E evoluindo aí, a gente leva, olha que delícia, a gente está dentro de uma piscina, né? A gente leva inicialmente, sim, receber essas pessoas que estão muito incapacitadas, que estão com uma perda de independência funcional, receber, sim, elas na fisioterapia aquática, receber elas dentro da água, fazendo com que esse meio auxilie ela a sair desse sedentarismo, dessa inatividade, e dar de novo a ela restabelecer o poder da independência, restabelecer o poder de ir e vir quando ela quiser, do voluntarismo, né? E por que a indicação de ser dentro da água, né? Porque a gente vai encontrar um meio incrível, um meio onde existem forças que vão atuar nesse corpo e que não é a força de estar fora da água, né? Que tem a gravidade fazendo lembrar o tempo todo seu peso corporal e as dores das compressões articulares. A água você não vai ter isso. A água vai ser incrível, porque vai agir sobre o seu corpo forças físicas que a gente só encontra nesse meio aquático, né? Que seriam os princípios físicos da água, que geram efeitos fisiológicos e efeitos terapêuticos. E quais seriam esses efeitos fisiológicos e esses efeitos terapêuticos? Eu levantei aqui apenas 4 propriedades físicas da água, entre outras, tá? Mas que eu considero como um entendimento inicial essas 4, para que a gente possa entender
esse programa de restabelecer a função muscular, né? Então, seria dentro das propriedades físicas da água aqui que eu selecionei a flutuação, a pressão hidrostática, a viscosidade e a turbulência, tá? Nós temos também, relacionado até mesmo à flutuação, a densidade relativa dos objetos e corpos quando estão inseridos dentro da água, essa característica, né, de como os corpos se comportam e a ação da flutuação vai ser maior ou menor em cima desses corpos. Nós temos também a resistência superficial da água, quando o corpo sai e entra no meio, como ela encontra. Nós temos também a refração, né? Que é como a gente encontra, como a gente vê os corpos que estão imersos no meio líquido, sempre eles parecem que estão mais próximos das superfícies, estão maiores. Então, muitas vezes até a gente vai tentar pegar alguma coisa que está afundada e a mão não chega, porque aquela relação tempo-espacial de onde esse objeto, devido a esse efeito de refração, e a temperatura da água. Eu não seleciono a temperatura da água por causa eu estou querendo relacionar mais sistema músculo-esquelético, mas acabou que veio agora a temperatura devido à vasodilatação periférica e a possibilidade de aumentar também a temperatura nesses tecidos, juntamente com o exercício, né? Porque a gente trabalha com uma piscina, mesmo que a piscina seja quente, 33 a 35 graus, a gente precisa de um tempo muito grande para ver esse ajuste de temperatura corporal. E o corpo entende que todo ambiente que seja mais quente do que a temperatura da pele, que é em torno de 33 graus, ele sempre vai brigar para manter uma temperatura interna de 36, né? Então, por mais que nós tenhamos um meio mais quente, nosso corpo ele sempre vai achar a homeostase de temperatura e manter. Então, assim, o quanto a gente consegue essa vasodilatação realmente interferir nos músculos, a gente só vai ter essa potência quando o movimento acontecer, não simplesmente por imergir numa temperatura que é quase a temperatura da pele, tá? Demoraria muito tempo para a gente conseguir esse ajuste termodinâmico, mas com o exercício é possível rapidamente a gente aumentar a temperatura não só dos nossos músculos, como das estruturas periarticulares e conseguir o efeito que a gente quer. No caso das articulações, é melhorar a elasticidade dos tecidos mais estáticos, né? Exercícios com mais colágeno, e nos músculos melhorar a vasodilatação para chegar mais oxigênio, para chegar mais combustível para a gente conseguir movimentar esse sistema mais rápido. E caso ele esteja com alguma lesão, uma cicatrização, inflamação, a gente conseguir limpar e melhorar o metabolismo inflamatório patológico, né? Recuperar aquela patologia através de recuperar esse metabolismo inflamatório para o metabolismo energético. Isso é um pensamento assim, muito novo que tem se falado dentro da neurodinâmica, dentro das ciências relacionadas ao quanto o corpo ele interfere na cognição do nosso cérebro. Então, vocês imaginam, quanto mais vida esse corpo tiver, mais experiências sensoriais, motoras, mais cognição, mais entendimento e mais controle o nosso cérebro poderá ter, né? E conforme esse sistema músculo-esquelético estiver doente ou com uma patologia, mais inibido vai ser o sistema, ou inibido e com percepções alteradas esse sistema neurológico, né? Tanto que a neurofisiologia da dor diz muito isso, né? Nas dores crônicas, o entendimento da dor crônica, ou como o sistema nervoso central ele fica totalmente alterado com a percepção, começa a encontrar vários artifícios que não são reais, para justificar aquela dor que não vai embora, a dor que não acaba mais, deixando cada vez mais essa dor resistente a qualquer tratamento.
Então, gente, é incrível a gente mobilizar os músculos e criar um fenômeno riquíssimo para o nosso cérebro, um fenômeno riquíssimo para todo o nosso corpo. Então, mais uma vez, ele também é responsável para controlar ou acabar com o metabolismo patológico inflamatório, né? E quebrar esse ciclo metabólico inflamatório e gerar um novo ciclo de recuperação energética, tá? Então, às vezes, a pessoa, mas eu estou muito dolorida, minhas dores, começa a relacionar mais a problemática da dor. Então, porque é um corpo que está acostumado com as sininas, com todas aquelas neurotransmissores dos processos inflamatórios de dor. Quando você consegue cortar isso, levar para o metabolismo energético, é uma outra dinâmica de percepção, de ativação e de qualidade de resultado e de diminuição, é claro, da dor. Tá? Então, voltando aqui, esse meio incrível, né? Olha as propriedades físicas da água, né? Um corpo aqui imerso, que pode acontecer em diversas alturas, a profundidade da piscina, mas cada vez mais a gente indica que esse trabalho seja feito com uma profundidade da piscina do processo Schifford para cima, para a gente conseguir esse efeito que a flutuação pode nos proporcionar, né? Que é a ação de uma força que empurra esse corpo de baixo para cima com uma força igual ao volume de água que ele consegue deslocar, né? E quanto mais profundo, né, for a piscina, ou quanto mais ação da água tiver esse corpo, mais esse corpo diminui a carga em cima das articulações, né? Menos peso sentido vai ter esse corpo. Então, em torno do processo Schifford, uma diminuição de carga corporal em termos de 70%, e em cima aqui da clavícula, na altura mais ou menos do ombro, ou de C7 aqui atrás, em torno de 90%. Isso é bom? Não é? Depende do objetivo que você queira alcançar, né? No caso que a gente está falando das osteoartrites, que a gente encontra, né, dentro do envelhecimento do nosso corpo, que pode ser precoce ou pode ser a longo prazo, a gente realmente tem um benefício muito grande. A gente diminuir a carga nas articulações que estão mais comprometidas, que estão com uma interlinha articular diminuída, com a diminuição da cartilagem articular, os osteófitos, os processos inflamatórios gerando dor pela compressão. Então, realmente, você entrar no meio que alivia essa carga corporal e aumenta essa interlinha articular e alivia realmente o peso de compressão nas articulações, é muito favorável para você conseguir movimentar essa articulação. E é o que a gente quer, porque para restabelecer esse sistema muscular, a gente precisa de movimento, né? A gente precisa que as fibras se deslizem, né? Os sarcômeros se deslizem, mesmo que seja na excêntrica, onde eles se contraem e vão deslizar se afastando, ou na concêntrica, onde eles se contraem e vão deslizar aproximando, né? Então, de qualquer forma, ou mesmo na isométrica, onde há contração, mesmo que não há deslizamento, mas é um estímulo de gasto energético que faz um estímulo trófico, né? Um estímulo local para recuperar e dar estímulo para melhorar o número de sarcômeros, ou seja, como eles podem se contrair e se manter unidos, né? No caso de uma contração muscular. Então, você ter diminuição da carga corporal, diminuição das dores nas articulações e conseguir movimentar os seus músculos, movimentar a articulação utilizando os seus músculos, é muito importante, é muito prazeroso, né? É incrível um idoso que não consegue subir uma escada e dentro da água a gente faz ele subir e descer degraus, faz ele fazer agachamentos, né? Trabalho de cadeia cinética fechada, que é um ponto que daqui a pouco eu vou chegar mais na frente, que é uma forma que eu acredito muito de se trabalhar. Então, a flutuação é isso, você escolhendo qual nível de piscina ou do quanto a água vai agir sobre o seu corpo, você pode trabalhar, né? na altura da cintura até a altura do pescoço com diversos
cargas do seu corpo, ou para mais ou para menos. Então, até num processo de evolução de carga corporal, né, porque a gente não vive fora da água. Então, a gente também precisa evoluir o nosso paciente, não é deixar ele com 90% sem carga e ele conseguindo fazer todos os exercícios, correndo, levantando, subindo, descendo escada, de repente ele sai da água e fala, opa, e agora? Minha musculatura não estava preparada para isso. Minha musculatura não está preparada para nem segurar o meu peso corporal. Quero viver no mundo aquático, né? Os pacientes falam isso. Ai, se as ruas tivessem piscina para eu caminhar sem dor. Mas não é. Então, assim, a água também nos proporciona isso. A gente, dentro do nosso trabalho de recuperação e diminuindo a profundidade da água, agindo sobre esse corpo e dando a ele uma consciência de quanto a carga corporal está realmente interagindo nas suas articulações. É um processo do desmame da água ou um processo de evolução do trabalho de força muscular. Tá? Então, promover mais ou menos flutuação desse corpo ajuda esse corpo a evoluir, a ter uma progressão de sobrecarga para esse corpo conseguir continuar ganhando força. Tá? Uma outra propriedade física da água que eu adoro é a viscosidade, né? A viscosidade é o contato das moléculas de água entre elas, né? A coesão, a adesão, né? A coesão seria das moléculas entre a água, né? E isso causa, né, essa aproximação das moléculas de água, que é diferente dessa aproximação das moléculas, por exemplo, do ar atmosférico. Elas são muito mais afastadas no ar, já na água não, elas são bem juntinhas, elas são bem próximas. Então, toda vez que a gente começa a se deslocar no meio líquido, ou fazer algum deslocamento de algum segmento corporal no meio líquido, a gente encontra uma resistência, porque a gente vai ter que carregar uma quantidade de moléculas, né, de uma substância que a gente não está acostumado. Uma coisa é você passar a mão no ar, onde você não encontra praticamente resistência nenhuma, outra coisa é você passar a mão e carregar moléculas de água para um lado, moléculas de água para o outro, e a resistência que você faz ao carregar essas moléculas de água, porque elas estão próximas umas da outra, fazendo com que essa substância seja mais coesa. E difícil da gente, em alguns momentos, né? Difícil da gente carregar. Então, a viscosidade, gente, é uma propriedade física da água que nos ajuda muito a melhorar a força muscular. E a progressão que a gente consegue fazer com materiais que eu chamo de materiais de resistores, porque eles resistem, né, a essa coesão das moléculas de água, e são materiais bem modernos, com uma estrutura de design muito legais, são diversos flutuadores que o aluno gosta de trabalhar com esse material. E aí você nem precisa ficar pensando se a flutuação está jogando aquele material para cima, se a flutuação está resistindo aquele material para baixo, que é o caso dos flutuadores, né? Que na hidroterapia, na fisioterapia aquática, na hidroginástica, a gente utiliza muitas aulas com aquele canudo, com os halteres flutuáveis, mas ali a gente precisa ter um entendimento lógico, né, de cinesiologia com a ação da flutuação, jogando esses equipamentos para cima. Então, assim, o estudo cinesiológico, para você entender qual é o grupo muscular que você está trabalhando concentricamente e excentricamente, você tem que colocar em ação, para poder fazer a reabilitação correta dos grupos musculares que você quiser. Já na viscosidade, não. A gente trabalha em momentos diferentes, né? Aquele mesmo músculo está sendo agonista, né? Agonista no momento e antagonista no outro, você pode fazer o mesmo movimento. No momento ele vai ser agonista para o movimento e o outro grupo vai ser antagonista, esse agonista para o outro movimento. Então, movimentando com resistor e utilizando a viscosidade na água, você vai ter certeza que você vai estar trabalhando aqueles dois grupos musculares que são agonistas e antagonistas entre o outro. Então, é muito mais fácil a gente colocar uma lógica
de recuperação de cinesiológica. Desculpa, gente. Kézia veio dar essa aula para a gente hoje, super gripada, mas ela disse, eu já me comprometi, eu vou. Mas a aula está sendo muito boa, né? A Kézia falando de água é tudo de bom, realmente. A gente fica impressionado como que a água tem tantas propriedades, né? Você imagina tratar um paciente idoso, tratar uma criança, né? Um pós-cirúrgico, depois que já foi autorizado colocar dentro da piscina. Nossa, deve ser... A recuperação é maravilhosa. E a gente escuta dos pacientes o bem-estar que eles sentem, o bem-estar, a melhora. Todos os remédios. Aconteceu. Ai, Kézia, obrigada de estar aqui mesmo gripada, viu? Está sendo um super esforço. Estava contando aqui para eles que você veio mesmo gripada. Não negou fogo. Ela nem escutou, porque ela está sem fone, né? Desculpa, gente. Eu estou super gripada. Chega essa hora, a voz falha. Viscosidade. Vou recuperando. Bom, mais à frente eu vou mostrar os equipamentos que são os resistores. E a importância do tamanho deles, da superfície desses equipamentos, para causar mais ou menos resistência ao movimento e melhorar a força. Acho que eu vou pedir mais um intervalozinho, rapidinho, para eu pegar uma pastilha. Kézia, vai com tranquilidade, eu estou aqui conversando com eles, descansa um pouquinho, bebe uma água, toma uma aguinha com limão, a gente vai ficar conversando aqui. Inclusive, um segundo, peraí. Claro, vai lá. Rogério, você está na live? Rogério Antunes, professor Rogério. Será que ele saiu? Ele há pouco me disse que caiu a internet dele. Não sei se ele está aqui. Mas, olha, a gente hoje está... Estou aqui. Está aqui. Olha só quanta honra. Próxima semana... Estava ouvindo minha amiga aquática, Kézia, maravilhosa. Não é? E você aí com essa receptividade e o carinho de sempre para mim. Rogério. E é isso mesmo. Essa virose está pegando todo mundo. Há um mês atrás fui eu. Está pegando todo mundo. Próxima semana vamos estar nós aqui, hein? Sim, já estou 0 quilômetro, dando curso 8 horas dentro da água, tranquilo. A minha já passou. Esse fim de semana, inclusive, foi o segundo da maratona. Depois, agora tem Maceió e o outro, se Deus quiser, estaremos aí para ministrar esse maravilhoso curso de Watts, que não é um curso. Eu sempre digo, o Watts não é um curso, é uma experiência de vida. É um tratamento onde a gente tem a oportunidade de dar um mergulho dentro de si e profundas mudanças acontecem. Estamos ansiosos por você chegar, essa formação acontecer, mas antes disso tem acontecido tantas coisas bacanas, Rogério. Você vê, as pessoas que estão aqui conosco são pessoas, umas já trabalham com água, outras não, mas sempre super interessadas. Kézia está aqui com a gente, estamos muito felizes também, porque o curso vai acontecer na Aquatop, a academia que a Kézia é a diretora, ela vai nos falar do espaço dela mais tarde, então tudo está conspirando para ser um curso maravilhoso, não tem chance de dar errado. Vocês vão, vai gostar. Você começando chegou com essa energia, né, Claudinha? Está aqui a Fernanda Aquino, está a Simone, a Giovana,
Só gente maravilhosa. Rogério, e a a aula do gente, dia 29 tantos vai outros. ser muito top, hein? Muito bom, muito bom. Quem E a final falou? da Libertadores, eu vou estar ali, zen, dentro da água. Quem está Vai ter que falando, ser Simone? muito top do dia 29. É a Simone. É a Simone, né? Ah, que maravilha. Vamos todos para o útero materno. Tudo bem, Kézia? Melhorou? Ai, agora melhorei, gente. Nossa, Fala olha, esse final devagar. de semana é porque eu me empolgo, né? Eu sou tão apaixonada por isso. Esse final de semana foi Busquê, foi Rogério, foi reciclagem do Busquê. Foram 8 pacientes que a gente atendeu, cara, nossa, foi punk, mas foi maravilhoso, né? Muito bom. Aí, hoje eu nem fui trabalhar de manhã, porque eu estou realmente muito gripada, né? Foi trabalhar só agora à tarde. Aí engasguei. Isso aí Mas só agora triplica a nossa dívida contigo. De vir trabalhar, de vir fazer essa apresentação linda aqui, gripada, ficou de molho em casa. Mas, olha, todo o carinho do nosso grupo vai recompensar você, porque todo mundo que está aqui realmente está com muita garra de aprender contigo, viu? Vou fechar aqui. Gente, desculpa que acabou que eu me empolgo muito, eu gosto tanto disso que eu estou sozinha aqui na minha sala, não precisava nem gritar, né? Mas eu falo tão alto que eu adoro, assim, me empolgo muito. Bom, mas daqui a pouco eu continuo na viscosidade. Passar aqui com a pressão hidrostática, que eu adoro também, gente. Essa é uma força incrível, né? E todas as moléculas de água agem em toda a superfície do corpo. Eu não vou ficar falando dos nomes e efeitos e fenômenos, porque eu queria que fosse assim, uma coisa mais objetiva, de entendimento, né? Então, essa pressão hidrostática ela consegue mobilizar uma quantidade de retorno venoso do nosso corpo distal para o proximal, fazendo que melhore muito a nossa circulação periférica. Então, dentro dos acometimentos, do extravasamento do sangue para o intertício, que é quando se formam os edemas, quer por êxtase venosa, ou quer por alguma lesão, ou recuperação cirúrgica. Então, a pressão hidrostática tem um efeito maravilhoso na circulação e recuperação desse extravasamento de sangue, no caso dos edemas, né? E uma outra coisa também, como é responsável para sair desse metabolismo inflamatório para o metabolismo energético. A melhora da circulação, a melhora do rastreamento, né? E onde tem sangue, gente, tem menos dor. Onde a circulação do sangue chega e a circulação está ali, limpando aquele tecido, é onde diminui a dor do corpo. Então, quando lugar que tem dor, você tem que levar mais circulação, melhorar o calor, a elasticidade daquele tecido, a permeabilidade daquele tecido, para a gente recuperar ou relaxar a musculatura, ou, no caso mesmo, recuperar essas siminas, esses neurotransmissores que se ativam quando a dor está presente. E a pressão hidrostática, ela acontece isso com esse melhora da nossa circulação periférica, né? Ela leva o sangue dos vasos mais periféricos para os vasos mais profundos e acaba chegando lá. E é um efeito incrível no coração, porque dentro da água, em repouso, até mesmo durante o exercício, nosso coração, conforme a profundidade, conforme a temperatura, ele bate um pouquinho mais lento do que fora da água, porque ele recebe tanto sangue, como decúbito, débito cardíaco, né? Volume vezes frequência cardíaca. Então, se ele já está recebendo muito volume, ele pode abaixar a frequência cardíaca, né? Então, assim, é um trabalho de economia para o coração quando a gente se exercita dentro da água. E isso a gente pode levar também para as patologias, né? Pessoas que têm que trabalhar com certa frequência cardíaca, que não pode aumentar muito, e aí você pode trazer elas para a água, melhorar o condicionamento físico, a força muscular, com um controle de frequência cardíaca muito seguro, né? E no caso aqui da turbulência, é um movimento que a água faz, as moléculas de água fazem quando você desloca um corpo no meio líquido, né? E a turbulência, como eu estou relacionada a essa recuperação muscular, a turbulência ela pode servir de massagem,
ela pode aumentar a pressão numa área que você queira massagear, utilizando um turbilhonamento manual, como mecânico, né? A água que entra na piscina, né? A água da piscina ela tem que sair para ser filtrada, aquecida, para ser clorada, e quando ela retorna para a piscina, normalmente se faz com um sistema de bomba. Você pode usar esse sistema de bomba para aumentar a entrada de pressão da água na sua piscina e acabar utilizando aquilo como turbilhamento mecânico, né? Uma massoterapia, uma massagem superficial para aquele tecido, caso ele esteja lesionado, com edema, fazendo uma drenagem linfática, ou até mesmo para dificultar o exercício. Quanto mais turbulento está um meio, mais difícil é você se movimentar, né? E o turbilhamento também, ele explica o efeito de esteira, né? Que é aquele efeito da correnteza, né? Aquela brincadeira que a gente faz quando criança, que fica girando em volta da piscina, e, de repente, todos os corpos se largam, e, cara, aquele turbilhamento ali que você fez 5 voltas dentro da piscina, girando ali dentro da piscina. Ou aqueles adultos, corpos de 80 quilos, é capaz de ser levado por essa correnteza que você forma, né? Então, o turbilhamento, utilizar a turbulência da água ou para favorecer um exercício ou para dificultar o exercício é uma coisa que a gente usa demais, ou com equipamento, ou com o simples deslocar no meio líquido com o pensamento, com a lógica de raciocínio para isso, tá? Então, escolhi essas 4 principais aqui, que são propriedades físicas da água que vão ter um efeito muito importante, fisiológico e terapêutico, no nosso sistema músculo-esquelético e, principalmente, o que se trata em relação a melhorar a força muscular, né? Então, dentro da nossa preocupação de melhorar, diminuir a fraqueza muscular, de recuperar a função muscular, né? A gente tem alguns objetivos para conseguir alcançar a melhora dessa situação, que seria, primeiro, se preocupar com a amplitude de movimento, né? A articulação é fundamental, a liberdade dessa articulação é fundamental para você conseguir fazer com que esses músculos possam se contrair em toda a sua amplitude e, assim, gerar uma força necessária para se recuperar, né? Muitas dessas articulações, elas acabam gerando patologias precoces, porque o desequilíbrio desse sistema muscular ou dessas cadeias musculares que cercam, né, que lavam o nosso corpo, que estão presentes no nosso corpo, o desequilíbrio dessas cadeias musculares leva muitas vezes esse sistema de movimento, nossas articulações, patologias precoces, por causa desse desequilíbrio. E quando, durante a avaliação, a gente observa que existem cadeias musculares, né, no caso aqui dentro do pensamento, da lógica do método Busquet, né, quando existem cadeias musculares que estão superprogramadas, ou elas estão mais rígidas, elas estão mais fechadas, elas estão mais contraídas, a gente deve agir em cima dessas cadeias musculares, para conseguir a liberdade de movimento naquela cadeia que está em sofrimento excêntrico, que está em contração excêntrica, está tentando segurar aquela situação de fechamento, né? Uma postura antálgica do ombro, né? Roda o ombro para dentro, anterioriza, a cabeça segue também o segmento da dor, você fecha numa postura mais enrolada, mais anteriorizada, muitas vezes pode até também, com o tempo, flexionar o seu quadril, o quadril leva um flexionamento do joelho, então toda uma cadeia anterior da sua musculatura fechada, rígida. Não adianta eu chegar aqui e começar a fortalecer lá atrás com essa cadeia rígida daqui, eu vou comprimir mais ainda a minha coluna. Então, eu preciso primeiro soltar as amarras dessa cadeia superprogramada, dessa cadeia fechada, para eu conseguir libertar
a cadeia que está em sofrimento excêntrico atrás, para eu conseguir liberdade desse movimento, né? Então, assim, a gente restaurar a amplitude dos dos movimentos articulares, é importante entender o equilíbrio dessas cadeias, é importante a gente entender como esses músculos vão agir sobre o nosso corpo, mais tensos ou menos tensos, e para que você possa soltar antes de interferir realmente no movimento articular, tá? Então, assim, existem diversos métodos que estudam isso, e com mais ou menos aprofundamento. E aí a gente passa, quando a gente começa a desprogramar essas cadeias e começa a conseguir uma liberdade do movimento articular, a gente começa a promover também, que eu acho que é uma tendência cada vez mais, né? Quando a gente tem o nosso objetivo funcional, ou muitas vezes os nossos alunos, por pressa de reabilitar, querem realmente restaurar as suas funções o mais rápido possível, então a gente direcionar, né? Aquela pessoa passa muito tempo sentada, o que ela precisa, qual a orientação que ela precisa ter para ela ter um corpo saudável, numa posição laborativa sentada. Aquela pessoa se cansa muito ou sente dor quando está em pé. O que eu preciso orientar ela ou preparar o corpo dela para ela ter uma resistência para o ortostatismo. E aí, sim, a gente começa a planejar, né, uma atividade funcional que vai caber dentro do objetivo pessoal daquela pessoa, né? Assim, do objetivo que ela deseja, né? Eu gosto muito de perguntar no início da minha avaliação: o que te trouxe aqui? O que você deseja desse tratamento? Né? E aí, sim, a gente começa a pensar na força muscular, né? Restaurar esse mecanismo incrível, que tem diversas formas para você fazer isso, mas quanto mais você for específico ao seu objetivo, mais rápido vai ser a recuperação. Tá? O treino proprioceptivo também precisa existir. Isso é minha visão, tá? Eu não trato o ombro pensando só nesse ombro. Esse ombro ele é interligado a todo um corpo funcional que funciona, que está junto, está na mesma luta diária. Então, não adianta eu recuperar se eu não penso no pescoço, se eu não penso no movimento do tronco, como aquelas vísceras estão agindo no peso, na manutenção dessas posturas, o quanto aquela perna está interferindo. Então, assim, eu entendo que a percepção de todo o corpo agindo de forma geral, ampla e completa é o treino proprioceptivo, sabe? Eu não quero ter só a sensação daquele braço mexer e fazer o que ele precisa fazer, não. Ele está dentro de todo o corpo que trabalha junto. Então, meus treinos proprioceptivos, eles estão sempre conjugados com dupla tarefa, com os desequilíbrios e recuperação de equilíbrio, com um objetivo próprio. Então, o equilíbrio já está embaixo e a resistência cardiorrespiratória, né? Assim, ao longo do tempo, a gente vê que quando a gente altera a nossa farmácia endógena, né, para o bem, a gente diminui muito a nossa farmácia exógena, a nossa farmácia medicamentosa, né? E o condicionamento cardiorrespiratório ele tem um poder enorme na nossa farmácia endógena, na serotonina, dopamina, todos os mecanismos que fazem as suas células funcionarem de forma econômica, confortável, método busquei econômica, confortável e com melhor performance, né? Na melhor performance que ela possa estar. Tem que estar com o seu sistema bem condicionado, para esse sangue, essa energia chegar em qualquer canto do seu corpo. E aí, a água, incrível, né? Entrou dentro da água uma bomba de informações, pressão hidrostática, flutuação, temperatura, resistência da água, aquelas forças todas agindo para
que esse corpo possa se movimentar de forma mais prazerosa, sem dor, um tempo mais prolongado, mais motivante, né? O olhar do homem biopsicossocial, né? Nada melhor do que você malhar no lugar que você gosta, encontrar amigos, né, que faça bem para a tua cabeça, você vai querer voltar lá sempre, né? Então, tem uma água quente que te diverta, com amigos engraçados, que o meio líquido faz isso, né? O sistema nervoso autônomo faz a gente rir muito. Lá para as trantas de tratamento, todo começa a rir. Pode observar isso depois de um tempo lá no MOT. Bom, então, esses princípios para a gente... Aí, voltando ao sistema músculo-esquelético, os princípios específicos para a gente melhorar o músculo, né? Melhorar a força, melhorar a sua função, o seu controle, seu sistema proprioceptor, seu sistema, sua performance máxima, que ele pode ajudar o seu corpo a viver melhor. Então, a gente tem que ter certeza se o que a gente está fazendo dentro da água é eficiente, né? Então, os estudos mostram que um trabalho para você melhorar a sua força muscular tem que ter ciência, tem que ter artifícios próprios que fazem com que isso seja eficiente. Então, assim, escolher uma série de exercícios. Você tem que pensar no número de repetições. Primeiro, o que você quer? Se você quer resistência muscular, se você quer hipertrofia, se você quer potência. Qual o tipo de fibra muscular que naquele momento do processo de reabilitação, de recuperação muscular, eu preciso ativar? É melhorar a circulação dele, ativar mais a resistência dessas fibras, é melhorar essa elasticidade dessas fibras, a resiliência, melhorar a dor, fazer com que as fibras rápidas controlem mais, as fibras lentas fiquem mais resistentes para controlar a postura. Ele precisa voltar a correr. Como é que está as fibras rápidas de potência? Será que ele vai conseguir só o treinamento dentro da água? Será que é necessário ele receber peso, ele atuar realmente num sistema mais específico do tipo de fibra que ele vai precisar lá fora, né? Então, assim, saber o seu objetivo principal, onde você vai recuperar essa musculatura, é muito importante. E aí, sim, planejar o tratamento. Quantas repetições ele vai precisar fazer para aquele exercício, quantas séries, qual a carga ideal, né? A intensidade, se eu vou usar um determinado equipamento, se eu vou usar um resistor, se eu vou usar um resistor pequeno, se eu vou usar um resistor grande. Fora da água, é muito fácil você chegar num peso ou numa sala de musculação e determinar lá um RM do cara. Desculpa, não é fácil, mas é difícil dessa. No caso de uma pessoa com lesão, é mais difícil ainda, porque vai estar a dor envolvida e a perda da amplitude articular envolvida, né? E já dentro da água, a gente não tem tantos artifícios que a gente possa determinar com peso, com equipamento, que aquele é um RM desse. Então, a gente pode utilizar, dentro da carga ideal, a carga do esforço, a tabela do esforço subjetivo de Borg, né? Fazendo com que o nosso paciente entenda, a tabela ela acaba tendo 20 graduações, mas se for só 10, está ótimo. O fraco, médio, forte, muito forte, o forte, muito forte, já é muito bom para a gente poder acertar a carga num trabalho de força muscular. Tá? E aí escolher o equipamento certo. Pode usar peso? Pode usar peso, não tem problema de usar peso dentro da água, se você tiver o objetivo específico que você queira alcançar. Mas aí o resistor, qual é a diferença de usar peso para o resistor? Olha, o resistor, para equipamento aquático, você consegue uma mobilidade, uma facilidade de movimento melhor. Ele é mais confortável de se usar. Porque se você for colocar um peso de 2, 3 quilos na água, ok, é fácil de manejar. Mas vai colocar um peso de 9, 12 quilos dentro da água, você não consegue segurar o halter. Ou anilha, né? Deixa para isso para fora da água. Vamos utilizar os artifícios de equipamentos aquáticos que ajudam a gente a trabalhar com uma escala de esforço forte, né? Muito forte, e quase não estou aguentando, dentro desses equipamentos, utilizando
de forma correta, utilizando a propriedade física de forma eficiente, né? A turbulência, a viscosidade, né? E um outro sistema também que a gente pode melhorar a sobrecarga, que eu falei lá no início, seriam as plataformas, os stacks, e dando ao paciente que está recuperando força muscular e você queira fazer um treino funcional com ele, ou um estímulo de atividade funcional, você pode ir tirando de forma progressiva esse corpo de dentro da água para ter menos ação da flutuação e ele está sentindo cada vez mais a carga corporal em cima dos seus segmentos, principalmente segmentos de unidade funcional inferior, né? Os seus segmentos inferiores. Elástico, é super prático da gente usar dentro da água, não tem muita durabilidade, mas a eficiência é ótima dos elásticos dentro da água. As forças concêntricas e excêntricas geradas do elástico, a gente também encontra nos flutuadores. Flutuadores de pequena e grande potência, a gente pode trabalhar com as forças excêntricas e concêntricas quando a gente está controlando o flutuador de forma certa e com o direcionamento certo para esses flutuadores. E não simplesmente relaxa, deixa ele flutuar. Concêntrico vai contra a flutuação. Relaxa, deixa ele flutuar. Não. Usa concêntrico e a melhor parte do músculo usa ele de forma excêntrica. É o antagonista, claro. Né? Precisa, quando a gente utiliza o flutuador, de ter uma logística hidrodinâmica, uma logística do conhecimento hidrodinâmico de como esse corpo vai se movimentar dentro da água. Tá? Então, esse aqui seria os princípios do treinamento para melhorar a força muscular dentro da água, né? Escolher as cargas certas e o seu objetivo principal do que você quer atingir nesse músculo, escolher os equipamentos certos e escolher e entender como as propriedades físicas da água vão agir sobre esses equipamentos e como esses equipamentos vão ajudar a você trabalhar no seu planejamento, né? No seu treino, no seu planejamento do treino de força. Tá? Então, uma coisa está combinada com a outra. Mais ou menos na prática, é assim que acontece. Que seria aqui uns equipamentos que eu coloquei, olha. Aqui são as caneiras de peso, né? Tem um entendimento que o peso dentro da água, ele aumenta um pouquinho a interlinha articular, ele dá uma eu não vou falar frouxada articular, não, ele dá um distanciamento entre segmentos ósseos um pouquinho maior do que simplesmente a flutuação. Então, nos movimentos finais de utilizar esse tipo de equipamento, tem que ter cuidado para não gerar nenhuma lesão. Mas um joelho com muita artrose, um joelho, um quadril, um pé, que seja membros inferiores, ou um ombro, um cotovelo, que seja, naqueles movimentos finais, assim, muito amplos, tem que ter cuidado. Aqui é uma bicicleta aquática que eu utilizo lá na Patop, que ele não tem selinho, essa bicicleta. O tronco fica flutuando e a gente utiliza esses pedais que são resistores. Então, quando você gira esses pedais com mais velocidade, eu gero líquido turbulento, fica mais difícil. Quando eu giro ele mais lento, menos turbulência, fica mais fácil. Quando eu fico com o corpo mais dentro da água, eu não utilizo tanta carga corporal para fazer o movimento de ciclo da perna. E quando eu tiro o meu corpo da água, deixo o meu corpo mais para fora da água, eu dou mais carga, né, do meu peso corporal em cima dos segmentos que estão movimentando e estão fazendo o ciclo da bicicleta. Então, também é um equipamento, utiliza com sistema da viscosidade da água e da turbulência, e da flutuação também. Quanto menos a flutuação agir do meu corpo, mais carga corporal eu vou ter. Né? Daqui é um exemplo também dos resistores. A gente pode ver que tem diversos equipamentos. A gente tem diversos equipamentos com áreas de contato da água maiores e menores, né?
Quanto mais água você carrega, mais força você faz. Mais moléculas de água você desloca, mais força você faz. Quanto menos água. Então, tem gente que com esse resistor, já, nossa, esse exercício está muito difícil. Não dá para ir mais um pouquinho? Agora está ficando mais fácil. Então, vamos acelerar? Vamos colocar um pouquinho mais veloz? Você aumenta a intensidade do movimento. Às vezes não precisa nem trocar o equipamento. Viu que ele está melhorando, está ficando cada vez mais fácil pela escala de Borg de subjetividade, a gente aumenta o equipamento. Sempre tem uma sobrecarga, né? A sobrecarga é importante no trabalho da melhorar a força muscular. Tá? Os flutuadores, aqui no caso, são diversos flutuadores, halteres, pranchas, muitos flutuadores que eu tenho, nossa. Boias, as boias, adoro as minhas boinhas lá coloridas, mas esse é o mais clássico, né? Uns chamam de macarrão, outros chamam de canudo, outros chamam de hidrotubo, né? Então, esses equipamentos, eles são bem clássicos, encontram em qualquer lugar, né? Eu até costumo falar, gente, onde vocês forem passar férias, por favor, passa lá no supermercado, na loja Americanas da Vida, e compra um hidrotubo aqui, um canudo, para vocês continuarem fazendo seus exercícios nas férias. São flutuadores, eles se comportam de uma maneira diferente. Pensar em utilizar ele para trabalhar a força muscular tem que ter uma logística da hidrodinâmica e da cinesiologia dentro da água. Né? E aí, isso aqui são alguns artigos que eu li para a gente preparar aqui esse material daqui, entre outros materiais também que eu gosto de uma aula de artroplastia de joelho e quadril, que eu adoro dar também. Né? Esse aqui é um guideline australiano aqui, muito bom, que fala muito sobre exercícios de força, uma tabela de força, e dentre, são 6 desse trabalho, 3 indicam atividades aquáticas, não especificamente a fisioterapia aquática, mas a atividade aquática no trabalho de força muscular e promoção de saúde para o idoso. Né? Essa aqui é uma aluna com artroplastia de joelho bilateral, então, fazendo um trabalho. Ela é uma aluna que a profundidade da piscina ultrapassa os ombros dela. Então, para fazer um trabalho de cadeia cinética fechada, que ela possa ter um pouco mais de peso sobre o corpo dela, eu uso um step ou uma plataforma para tirar um pouquinho o corpo dela e dar carga, né? Até porque eu quero estimular os segmentos inferiores dela, né? No caso aqui, ela estava até iniciando um trabalho aqui com uma caneleira de peso para intensificar mais também essa musculatura. Gosto muito de conjugar, daí é um pós-cirúrgico de ligamento cruzado, né? Isso aí já tá, esse foi um caso complicadíssimo, porque ela teve uma necrose depois da cirurgia, ela teve uma necrose na fixação do ligamento, então tudo que poderia ter dado errado para ela, coitada, realmente. E aí depois, quando ela foi para a segunda cirurgia, para refazer o ligamento, ela teve uma infecção articular, né, artrogênica. Enfim, demoramos a beça para conseguir recuperar. E ela tem uma perda aqui, ó, de extensão. Ela já estava aqui já com quase 20 semanas de reabilitação, depois de ter passado por todas essas intervenções. Então, o tratamento final ainda faltou um pouquinho aqui da extensão final desse joelho. Então, usando um pouquinho para aumentar a carga, os steps mais proporcional. Aqui é a utilização dos flutuadores, né? Aqui utilizando o canudo, que você pode também utilizar no controle aqui. Lembrando, né? A subida é o excêntrico da musculatura antagonista, né? Porque aqui a flutuação está jogando todos esses equipamentos para cima. Então, se eu relaxasse essa perna daqui é uma atleta de nado sincronizado, parece uma bailarina, né? E ela
Então, a gente queria fazer muito esse trabalho sempre, porque o problema delas são as tendinites, as tendinoses, que agiam sobre o joelho e o tornozelo, o quadril dela, e que acabavam incapacitando ela manter a performance de treino dela. Então, assim, trabalhar excentricamente nessa recuperação desse tipo de tendinite tendinose, a gente pode utilizar bastante os flutuadores. Quando ela era uma atleta, a gente podia promover ela uma intensidade de exercício mais adequada, porque ela ia aguentar essa intensidade. Então, a gente ia buscando lá a tabela de borda subjetiva. Depois ela gostou tanto de fisioterapia, que ela fez faculdade de fisioterapia e foi trabalhar com a gente lá como estagiária. E hoje trabalha com fisioterapia desportiva. Aqui já é um aluno de uma prótese de joelho também complicada, que teve que fazer 2 intervenções por causa da fibrose, né? O processo cicatricial gerou uma fibrose muito grande, o joelho não flexionava, era fazer um flexo de 70, 80 graus, não chegava nem a 90. Então, depois de a gente passou por uma cirurgia de desbloqueio articular, né, a gente começou a promover principalmente mais a força da musculatura posterior, tentando ativá-la de diversas formas, peso, flutuador, resistor, para tentar ganhar melhor. No caso aqui, ele era um paciente que gostava muito de se exercitar fora da água, então ele queria realmente sair da água, né? Então, utilizando também as plataformas, que é a água à altura da cintura dele. Então, promovendo um agachamento aqui, um trabalho de cabeça cinética fechada, com 50% da carga corporal dele, né? E mais essa barrinha, aumentando mais ainda essa carga e promovendo esses exercícios para ele realmente melhorar a força o mais rápido possível dos membros inferiores. Trabalho de contrair, relaxar também, para soltar amplitude de movimento, foi também bastante usado nesse caso. E aqui a bicicleta, também uma artroplastia de joelho, foi uma queda, e aí a queda afastou ele das atividades laborativas, e aí a artrose começou a tomar conta, porque é um idoso, e aí a artrose foi evoluindo, e aí chegando um ponto que realmente ele não conseguia andar de tanta dor, e aí foi indicado fazer uma artroplastia de joelho. No caso aqui, ele já tinha conseguido 110 graus de flexão, e a bicicleta é uma atividade, esse tipo de bicicleta, que permite o ganho da flexão da extensão. Essa mobilização desses tecidos periarticulares é muito favorável. Aí a nossa estagiária, de novo, fazendo um trabalho com resistores, né? E utilizando também a velocidade, utilizando o carregar água para frente e para trás, e promover com velocidade para aumentar a turbulência, fazendo o exercício ficar mais difícil. A bicicleta também é um sistema de resistor, é um resistor, porque o pedal da bicicleta faz uma resistência, uma turbulência, uma facilidade, uma dificuldade ao exercício para promover força e amplitude de movimento. Daí o hidrotone, um equipamento assim, resistor com bastante potência, que a gente utiliza mais na fase final do tratamento, né? É capaz de... exemplo aqui de alguns exercícios. Às vezes você está trabalhando no joelho, mas lembrando que a musculatura, ela sempre está agindo, né, em 2 articulações. Então, articulações adjacentes sempre é muito importante a gente trabalhar quando a gente tem um grupo muscular específico que a gente queira atingir. E aí eu termino a minha palestra aqui dizendo o porquê de tudo isso, né? O quanto a água ela favorece a gente de uma forma precoce a adquirir as nossas funções.
muitas vezes, aquela hipertrofia, ou aquele trabalho de força mais específico, muitas vezes é necessário, ainda mais se o paciente é mais jovem, a gente desmamar ele da água e terminar o processo de reabilitação fora. Mas a água, a fisioterapia hepática, os exercícios na água, eles são tão satisfatórios para a função de pessoas que são acometidas de suas diversas alterações articulares ao longo da vida, que a gente indo para a água, a gente consegue se movimentar, se exercitar, recuperar a nossa função mais rápido, de forma mais prazerosa, de forma mais motivante e com resultados a curto prazo, né? Principalmente quando é essa fase, quando você já tá cuidando novamente da própria vida, né? Os filhos já saíram de casa e você quer manter a sua independência funcional para viver em comunidade ou viver aquilo que você, de repente, trabalhou a vida toda. E quando você tem um tempo melhor para se dedicar a si, você não vai estar mais conseguindo fazer. Não, vai conseguir sim, porque a fisioterapia na água, os exercícios aquáticos, eles permitem isso aí que a gente vai ver agora. É ser jovens para sempre, forever young. Para poder viajar, o maridão de novo, com os amigos, cuidar das atividades familiares que nos exigem tantos compromissos, dirigir. Minha mãe tem 83 anos, o que ela mais quer continuar fazendo é dirigir. Fazer atividades esportivas, andar de bicicleta, namorar, por que não? Não tem idade para namorar. E eu agradeço, gente, a participação de vocês. Quem não é da água, espero ter cativado vocês para vir para a água, porque é muito bom. Kézia, que maravilha de apresentação. Olha, muito, muito esclarecedor. Eu adorei. Eu tenho uma paixão muito especial por água. Eu, quando ainda era estudante, você sabe que o Rogério e eu fomos colegas de faculdade. Então, ainda estudante, eu fiz muito estágio na água. E, assim, recém-formada, cheguei a trabalhar com água. Mas aí a profissão me afastou disso. Fui para o hospital, cirurgia cardíaca, enfim. Mas eu tenho, assim, eu consigo ver os benefícios da água. E hoje, te ouvindo falar, quando você falou da questão do paciente muito sentado ou muito em pé, veio imediatamente a história do home office, que hoje em dia a gente tem milhares de queixos, um percentual altíssimo de trabalhadores que estão trabalhando em home office que não se aguentam de dores na coluna. Então, a água seria perfeito como exercício, não? Não, mais paciente para a gente, né? Prevenção. Fica muito tempo sentado, encurta o posterior, puxa a pelve para baixo, retifica a coluna lombar, em pouco tempo as queixas todas aparecem, e ao longo tempo a artrose se instala, né? Nossa, muito obrigada, viu? Vou abrir agora para quem quiser fazer perguntas. O Rogério já está ali, pronto para abrir um diálogo, e estamos abertos a perguntas. Olha o sol. Tá sem som. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque eu acredito que o tema foi muito pertinente. O grande problema de quem vai trabalhar na água é exatamente quantificar a carga, saber como transformar aquela ideia do fortalecimento, do equilíbrio, quando se transporta o paciente para a água. E a Kézia foi muito brilhante, ela explicou de forma muito calma, muito tranquila, com muita propriedade. E eu acho que assim não restou dúvidas. Eu só parabenizar pela aula maravilhosa, Kézia, que foi realmente, independente da nossa amizade, mas a gente sabe ter visão crítica, e sua aula foi muito completa, muito tranquila. Eu acho que fica difícil a gente ter dúvidas de tudo que você falou. Mas como você
é muito competente, tem muita experiência. Eu acho que aí quem quiser falar até de outras coisas, perguntar outras coisas, eu tenho certeza que a Kézia vai responder, não só de tudo que ela falou, mas também como de toda a sua experiência, que é uma experiência muito larga. Parabéns, Verdade. Kézia. Obrigada, Rogério, obrigada. Essa questão de fortalecimento tem que ser específica mesmo, né? A especificidade do treinamento. Não é porque é reabilitação aquática, que é fisioterapia aquática, a gente não tem que ter esse conhecimento da reabilitação, né? A carga é difícil mesmo medir o RM na água, mas essa escala de esforço subjetivo ela é bem real, é bem bacana de trabalhar. Ainda mais o idoso, ele aceita bastante isso. Simone, que você ia falar, você que levantou a mãozinha. Pode Queria falar. sim, Cláudia. Kézia, olha que palestra, hein? Mesmo com foi brilhante, muito esclarecedora. Surgiu uma dúvida no visual. Essa caneleira que você está usando, ela é uma caneleira de sol ou uma caneleira aquática mesmo? Ela é uma caneleira aquática, ela precisa ter um neoprene e o areia ou chumbo que tem dentro dela, ele precisa ser bem protegido para não atingir, porque se for uma caneleira comum, o ferro que esteja dentro dela, ele oxida, e aí fica uma coisa muito dura, entendeu? Essas caneleiras de peso, elas precisam ser aquáticas, porque tem que ter uma proteção para não deixar o ferro ou a areia que estiver dentro delas oxidar. Ah, entendi. Porque ela é bem parecida com a de solo, por isso que surgiu essa dúvida. Inicialmente eu já até tentei levar, mas rapidinho estraga. Essa situação da cloração da água, da temperatura da água, isso é muito deletério para os equipamentos, entendeu? Perde cor, perde... Mas, por outro lado, é muito importante. O americano costuma falar que desconfie da piscina que não acabe com seus maiôs. Entendeu? Porque a piscina que é pouco clorada, seu maiô vai demorar, mas não é uma piscina saudável. Tem que ter cloro, né? Verdade. Sabe, Kézia, você falou da questão das cadeias. A gente, no primeiro encontro, eu falei da avaliação, nós conversamos sobre a avaliação, quando o paciente chega até a clínica da gente, até o nosso cuidado, né? E aí falamos exaustivamente nas cadeias também, porque o paciente é um todo, não é? Não dá para tratar um ombro, ou um pé, ou uma coluna, tem que tratar ele como um todo. E aí, uma vez o paciente chegando na tua clínica, na tua academia, o processo de entrada é uma avaliação, como é que você faz? Assim, a avaliação da fisioterapia aquática, ela tem que ser fora da água, né? Até mesmo pela refração, a gente não consegue ter uma fidedignidade daquilo que a gente está enxergando, que a gente está vendo, né? Quanto mais você estuda instrumentos de avaliação, melhor você fica para chegar ao seu prognóstico fisioterápico e para escolher a melhor forma de tratamento para aqueles clientes, né? Hoje em dia, é até um convite que eu faço aí para o Rogério, para o Fernando, que tem a formação Busquet, cara, como é que isso é renovador para a gente dentro da água, como isso é incrível, entendeu? E como a gente teria que se encontrar, estudar sobre isso, até mesmo para levar isso na formação. Mas, enfim, hoje em dia, tiveram vários momentos que, profissionalmente, eu mudei minha maneira de pensar, né? Quando eu fiz o FNP, PNF, se fala PNF, quando eu fiz o AMT, né, do Ricardo lá da Itália, e agora no Busquet, realmente, o olhar durante a avaliação de como as cadeias musculares estáticas e dinâmicas agem sobre o seu corpo nas disfunções musculoesqueléticas é uma visão muito moderna e muito interessante e muito real. Então, assim, diante desse conhecimento, hoje em dia eu reflito muito quando eu vou fazer o meu planejamento fisioterápico, por causa desse conhecimento. Então, a avaliação ela tem que ser feita fora da água, sabe? Porque é assim que o corpo se comporta.
Tudo bem, você chega lá, você tem um ombro mais para frente do que o outro, mas você chega na água, ele está alinhado. Mas aquela cadeia que está te puxando para esse ombro ficar aqui, ela está ali presente. Pode ser que a flutuação relaxe um pouco, mas é em cima dela que você vai ter que agir. E é assim que esse corpo se comporta fora da água. Né? Não, Por enquanto, nós vivemos fora da água. Né? Na verdade, Bacana assim, isso. na verdade é lógico. Na verdade, a pergunta, assim, é lógico que a avaliação é feita fora da água. Isso, a pergunta foi no sentido, assim, de que métodos você utiliza. Porque durante o nosso encontro de avaliação, eu frisei muito para quem estava na sala sobre a questão das cadeias, porque eu acho Entendi. muito importante. A formação que eu trouxe para eles foi a do Redondô, foi a do Suchá, a própria do Busquet, que eu não tenho a formação Busquet, mas eu tenho a do Suchá. Então, eu acho que isso faz toda a diferença para qualquer tipo de tratamento, seja na água ou seja um tratamento neurofuncional, o que for. Então, a pergunta é exatamente assim, na água a gente não consegue, a água não permitiria de jeito nenhum uma avaliação, mas a pergunta é exatamente a tua metodologia de avaliação. E aí o paciente avalia, vai para a água. Quando ele está bem da água, você dá alta, ou você volta ele, encaminha para um tratamento complementar. Como é que é esse caminho? O Cláudio, eu até entendi a sua pergunta, mas assim, eu aproveitei ela para sempre lembrar disso, sabe? Porque até hoje nós temos profissionais de fisioterapia aquática que dizem ser que trabalham fora da água com o paciente dentro da água, entendeu? Que fala, não, pode vir, que aqui eu já vou entender tudo o que acontece com você. E não tem essa avaliação prévia e já mete o cara dentro da água. Se não tira ele da hidroginástica, pode vir aqui que eu vou te tratar. Muda de uma piscina para outra, ou leva o cara para o cantinho da piscina e dali manda ver. Então, assim, eu aproveitei, você jogou a bola para eu poder cortar aí, porque é muito importante a gente entender que é fora da água mesmo, né? O que me norteia hoje em dia é realmente o método Busquet no processo de avaliação, né? E qual foi a outra coisa mesmo que você perguntou? Até esqueci. Ah, sim, Esqueci. Espera aqui. Eu lembro. Trancado. Eu lembro. Dá licença, a partir do momento que o paciente começa a apresentar algumas melhoras, se você joga o paciente novamente para o solo, se permanece com ele finalizando o até a suposta alta. Ah, sim. Então, Escolinha. isso foi... Isso, eu entendi. Então, isso foi... esse tempo todo de piscina, né? O que eu fazia? Quando um paciente... O paciente idoso é um paciente mais crônico, ele acaba ficando mais tempo com a gente e quer ficar mais dentro da água, né? Mas um paciente mais jovem, eu atendo muito joelho, LCA, a gente precisa desmamar ele da água, né? Então, acontecia muito que, às vezes, eu dava alta da água e esse paciente ainda estava naquela fase intermediária. Ia para uma musculação ou procurava um personal e acabava voltando com sintomatologia, ou com insegurança, ou com... não estava preparado para aquilo. Talvez porque ele encontrava uma situação muito mais difícil do que aquela que ele tinha dentro da água. Então, eu mudei algumas coisas na minha conduta. Uma, o desmamar da água, né, utilizando mais steps e plataformas e escadas para desmamar ele da água, experimentando cada vez mais os exercícios de cadeia cinética fechada com a carga corporal real dele, né? E criei um espaço fora da água para ele vivenciar antes dele ir para uma musculação, para uma ginástica ou para um treinamento que ele quisesse, beach tênis, surf, que ele vivenciasse o peso dele realmente em diversas possibilidades, o equilíbrio, a velocidade, ativação de fibra muscular rápida, sair do solo, chegar no solo, a pliometria. Então, assim, hoje em dia eu estou fazendo, mas para pacientes jovens, para o idoso, né? O que eu estou fazendo com o idoso hoje em dia? Não para hidroterapia, mas mais para hidroginástica. Eu estou propondo aos meus alunos lá na Aquatop, eu faço vários eventos, onde eu convido esses alunos meus da hidroginástica a participarem um dia das nossas atividades de solo. O que seriam atividades de solo essas? Pode ser o pilates terapêutico ou de treinamento,
o educador físico. Pode ser atividade de treino de marcha e equilíbrio e diminuição de riscos de queda. Eu tenho aulas assim só específicas disso. Ginástica funcional sênior, aonde a gente vai trabalhar, por exemplo, entrar, sair do carro, subir, descer a escada, colocar um cinto, pegar objetos com pesos diferentes, em alturas diferentes. Várias atividades funcionais, realmente, que o idoso que mora sozinho precisa executar dentro de casa, né? E pelo menos uma vez por semana. Então, a maioria faz 3 vezes de água e uma vez por semana em solo com essa atividade funcional. Esse trabalho está em desenvolvimento. Ele começou depois da pandemia, quando o número enorme de idosos que eu trabalho, metade dos meus alunos são idosos, e não são mais idosos de 60 anos, senão eu seria idosa, e eu não sou idosa. Sou uma mocinha mais madura, né? Mas, gente, a galera de 80, 85, 90, 95 anos chegou com saúde mental deteriorada, com uma saúde física horrível e toda controlada no medicamento. Aí eu falei, não, vamos fazer outros treinos para esse pessoal viver mais, continuar vivendo mais e melhor, né? Com uma qualidade de vida melhor. Então, a gente já está há 1 ano e meio, mais ou menos, com esse processo de fazer essa experiência com os nossos idosos, porque o trabalho é dentro e fora da água. Os resultados vão vir aí para o final do ano, que a gente está fechando aí os nossos testes funcionais. Muito, muito bom, né? É maravilhoso. A gente, na Setor também, a gente trabalha muito a questão do idoso, não na água, que a gente vai implementar o serviço de água agora, mas fazendo todas as questões, testes funcionais, exercícios funcionais, e agora a gente começou a fazer uma quantificação mais de perto também, acho que até final do ano a gente vai ter aí alguns artigos talvez saindo dessa quantificação. É importante para a nossa área, né? É importante. Simone, quer estar com a mãozinha suspensa? Na verdade, eu não abaixei, mas tudo bem, eu tenho outra pergunta. Kézia, você falou em relação ao paciente da hidroginástica, né, que é um segmento que você trabalha também. Mas e o paciente da hidroterapia, aquele paciente, principalmente idoso, que ele não quer largar a hidroterapia porque aquilo ali faz bem para ele? Você acha legal ele continuar ali ou a gente insiste em colocar ele para fazer uma atividade no solo? Então, o idoso da fisioterapia aquática, eu vejo ele em 2 situações. A primeira, realmente, é a independência aquática, né? Independência do meio líquido. Tem alguns que não têm esse controle do metacentro, então eles precisam ter um profissional dentro da água com eles, entendeu? Então, assim, na hidroginástica, o professor vai estar fora da água, orientando os exercícios numa turma com 10 pessoas. Ele não vai ter esse acolhimento individual, essa proteção individual. Então, esse idoso ele precisa ficar na hidroterapia, na fisioterapia aquática, porque ele vai ter um fisioterapeuta dentro da água do lado dele para essas questões de controle do metacentro. E a gente tenta dar mais ênfase a ele. E tem idosos também que têm medo, apesar de fazer fisioterapia aquática, eles têm medo de piscina. Eles não se sentem seguros de ficar assim à vontade, né? E o outro idoso também, que ele acaba não indo para a hidroginástica, é porque é aquele idoso muito comprometido, sabe? Aquele idoso mesmo a gente fazendo uma atividade de manutenção, é um idoso que a gente não consegue evoluir para um quadro de saúde estável que ele possa se exercitar numa intensidade maior com outras pessoas. E aí ele vai ser um paciente crônico, né? Por exemplo, um paciente de AVC, que tem uma hemiplegia, ele pode até participar de atividades da fisioterapia aquática bem intensas, mas ele não vai conseguir se adaptar a uma atividade que é hidroginástica, que ele precisa de muito mais equilíbrio, muito mais controle motor dentro da água. Entendo. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta, aproveitando esse gancho. Qual é a linha que divide, nesse sentido aí, quando ele já está bem, mas ele não quer sair do tratamento da fisioterapia aquática para ir, de repente, para a hidroginástica? Qual é essa linha que não permite que a fisioterapia aquática entre na hidroginástica?
é bem difícil dos dois lados, né? Porque muitos idosos, eles envelhecem na hidroginástica e precisam de uma intervenção na fisioterapia aquática. Por exemplo, eu tive uma aluna agora que está com um quadro de Parkinson com uma evolução muito grande e abriu um quadro de demência. Então, a gente tem que chamar a família, falar, ó, essa atividade não está mais adequada para ela precisa de uma intervenção individual, uma intervenção de uma atividade mais segura para ela. Então, tirar o idoso que está acostumado na hidroginástica com seus amigos e ir para um atendimento mais individualizado, a gente também tem que fazer com muito carinho, com muita propriedade, com a participação da família também, né? São idosos, normalmente, que eu nem mudo de piscina. Lá na Catop são 2 piscinas, uma de hidroterapia e uma de hidroginástica. Eu nem tiro da piscina de hidroginástica, eu coloco o fisioterapeuta lá do lado dela, para ela ficar naquele ambiente na hora que ela está, mas com a pessoa ali do lado com outras intervenções. E o contrário, o idoso que não quer sair da fisioterapia aquática. Tudo bem, eu só falo para o fisioterapeuta aí, vamos mudar o objetivo, aumenta a intensidade de trabalho de força, dos exercícios de cadeia cinética, atividades funcionais, de condicionamento cardiorrespiratório. Então, assim, a gente muda e deixa ele lá na fisioterapia aquática, não tem problema também, não. Quando ele não quer, né? Mas eles gostam, eles se acham fácil mudar de piscina, parece que mudou de touca de natação, eles gostam bastante. O contrário, não. Da hidroginástica para a fisioterapia, eles sentem uma decadência. Assim. É verdade, faz sentido. Agora, onde você trabalha, você não tem turma de fisioterapia aquática com 4 a 6 pessoas? Você só faz individual? Então, antigamente, a gente tinha alguns profissionais que trabalham com a fisioterapia aquática individual, durante 1 hora. E a gente tinha fisioterapeutas que trabalhavam em dupla. Eu nunca trabalhei em turma, sempre trabalhei em dupla. Então, um fisioterapeuta com 2 pacientes, mais ou menos de patologias compatíveis. Depois da pandemia, eu não consegui mais isso, porque a pandemia, os atendimentos tinham que ser individuais, tinham que ter menos gente na piscina, né? Então, eu consegui um reajuste de preço, não tão como individual de 1 hora, mas eu consegui melhorar um pouco para a gente continuar com o tratamento individual. Aumentei o número de fisioterapeutas na minha equipe e hoje em dia eu só tenho um atendimento individual lá na Catop. Eu até gostaria de ter alguma turminha, mas eu não consegui, depois da pandemia, ter essa proposta de ter, de novo, em dupla e de ter mais gente trabalhando junto. Porque eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro. E a procura na região do subúrbio está muito grande, porque os médicos estão indicando muito. Eles nem fazem mais fisioterapia, agora já passam para hidroterapia direto. Então, a procura é muito... Então, o que acontece? Simone, eu não vejo problema, eu acho bem tranquilo. Eu acho que você pode trabalhar, sim, com grupos de 4 a 6 pessoas com a fisioterapia aquática, um estagiário, se for possível, com um fisioterapeuta direcionando, tá? É lógico que tem pacientes que são muito dependentes de patologias que a gente não consegue esse grupo, entendeu? Mas se você tem alguns grupos de idosos ou de joelho, eles têm uma independência na água, eu acho bem possível. Eu não sei se é confortável para o fisioterapeuta dominar isso tudo. E o quanto é eficiente para desenvolver algumas técnicas específicas, tipo um Bader Hagais, um Halui, que você tem que estar ali junto, um Motsu, você e a pessoa. Mas, de maneira geral, uma hidrocinesioterapia, né, somente se movimentar dentro da água, com movimentos específicos, que eu acho que isso é a base de tudo, porque o movimento é tudo na água, eu acho bem possível, não acho ruim, não, ainda mais numa população que talvez uma população, não porque é no subúrbio que vai ser mais carente, mas de repente uma população que não tem o acesso, né, de uma modalidade dessa que é tão cara de manter, e aí a gente consegue assim, um custo-benefício para que mais pessoas possam se beneficiar. Então, eu não vejo problema, não. Eu vejo, a nossa visão hoje
trabalhar o paciente como um todo. Focar naquela patologia, ok, mas trabalhar ele como um todo, como a gente vem falando em cadeia, aí nos métodos, né, dos trilhos anatômicos, o Busquet, que é tão falado e tão solicitado hoje em dia. Então, você acaba conseguindo, de repente, globalizar essa situação de você conseguir trabalhar, conseguir juntar patologias que são de membros inferiores ou, de repente, de membros superiores e trabalhar elas de uma forma eficiente e que você consiga atender uma demanda maior do público que está buscando isso daí. É isso aí. Isso aí. Movimenta tudo. Liberdade, soltar as amarras para se movimentar livremente. É isso aí. Alguém mais? Alguma outra questão? Aproveitem a Késia. Não? Késia, vou aproveitar aqui para... A Beatriz, ela vai entrar já, porque ela tem 2 avisos, tem 2 presentes para dar aqui para o grupo, mas só relembrar que próxima semana nós teremos mais uma live com o professor Rogério, e no dia 21, 22, 23 vai ser primeiro final de semana do curso do Watson 1, e 27, 28, 29 e 30 o segundo final de semana. 30 a gente vai acabar meio-dia, meio-dia, 1h no máximo, por causa das eleições. Tá bom? Isso aí, a piscina vai estar bem quentinha, um ambiente bem gostoso para acolher todos vocês lá. E eu também estou trazendo o Jefferson Cardoso, de Londrina, para dar o curso do Bad Ragaz, 26 e 27 de novembro. Quem se interessar também pode entrar em contato comigo, Késia_Apatop. Da setor, está indo uma pessoa fazer, já se inscreveu. Talvez 2, tá? Ela já está lá. Então, vamos criar um... Obrigada, Cláudia. Imagina, eu que tenho que agradecer. Essa semana eu te mando a pessoa que vai fazer o Watts também, que é o Carlos Eduardo também. Tá Conseguiu ótimo. se organizar para estar aí também. Maravilha. Essa semana eu entro em contato para a gente combinar tudo direitinho. Bia. Então, a gente aqui da setor quer dar dois presentes, né, para quem se interessar pelo curso de Watson com o professor Rogério Antunes. Um desconto de R$100, né? Então, quem tiver interessado, fala comigo ou com a Cláudia no direct lá do WhatsApp, e a gente vai passar o cupom de desconto. E também, quem tiver inscrito no curso do Watson, o doutor Rogério vai dar 1 hora de consultoria para essa pessoa, a gente vai fazer um sorteio entre os inscritos, né? Então, a gente deve sortear no dia 18, aí a gente vai informar quem será essa sortuda ou esse sortudo que ganhará essa consultoria maravilhosa. Então, a Beatriz é a proprietária responsável pela empresa de comunicação Conte Mais, ela que organiza isso tudo aqui para a gente, tá? Eu não tinha apresentado ela no início, muitos de vocês já conhecem a Beatriz, então ela fica bolando essas coisas bacanas assim para a gente poder trabalhar com vocês. Então é isso, que bom, Bia, adorei os presentes. Então vai ter um sorteio para quem tiver inscrito, não é isso? Aí a gente para quem tiver inscrito, a gente vai fazer esse sorteio no dia 18, depois da live sua e do Rogério, né? Aí a gente vai ver quem mais vai se inscrever e vamos fazer esse sorteio dessa consultoria de 1 hora quando o doutor Rogério estiver aqui no Rio, né? Que vai dar esse curso. E o outro é esse descontão aí de R$100, e aí os interessados falem direto, tá? Falem direto com a Cláudia ou comigo, tá bom? Maravilha. Então, obrigada, Beatriz. Eu só tenho a agradecer. Késia, muito obrigada. Obrigada a todos que estavam aqui, estão até agora. Rogério, muito obrigada. Próxima semana estaremos nós aqui. E espero todos vocês na próxima semana. Eu posso até dizer um beijo a todas, né? Isso. Que bendito entre as mulheres. Bendito. Obrigada, Rogério, pela força aí. Obrigada, Claudinha. Késia, obrigada a você pela força, viu? Foi maravilhoso. Estou esperando vocês, então, lá sexta-feira, hein? Sim, nós vamos falar antes, para combinar tudo bonitinho.
Tá? Isso. Obrigada, muito obrigada. Beijo, gente. Beijo, Boa noite. gente. Tchau. Sandra, conseguiu aproveitar, né? Um pouquinho? Consegui. Que bom, que bom. Então, muito obrigada por ter vindo, viu? Você é do Rio? Não, sou de Pernambuco. Ah, você é de Pernambuco, eu me formei lá. Rogério é de lá, né? Pois, eu acabei de fazer um curso com ele. Ah, maravilhoso. Ele é Esse final de maravilhoso. semana. Que É, bom, que bom. foi Aproveita, muito bom. então. Próxima semana tem ele aqui. Vem para cá. Vou Tá ouvir bom. mesmo. Vai ser um prazer, Obrigada. Tchau, bom descanso. Tchau, obrigada. Bom Tchau. descanso.